Boa noite, tudo bem, pessoal? A gente teve alguns problemas aqui, mas por isso que atrasou um pouquinho o início, mas agora está conectado, a gente está conseguindo transmitir, espero que vocês estejam ouvindo bem. Então, sejam bem-vindos, as pessoas que estiverem aqui e quiserem participar com a gente dessa live. Você pode digitar a tua pergunta, eu vou ler e, na medida do possível, a gente vai respondendo. O objetivo dessa live é fazer uma interação entre pessoas que querem trabalhar algum tipo de medo. Então, eu comecei falando sobre voo livre, né, e sobre o medo que eu tenho de altura, mas eu desenvolvi uma técnica para superar esse medo. Na verdade, eu fui vivendo isso e acabei transmitindo isso para algumas pessoas que queriam fazer voo duplo, né? E aí eu fui aplicando esses conceitos, ou técnicas, como a gente queira chamar, para então ajudar elas a vencer, né, o medo de voar e para poder curtir a sensação do voo. Então, veja bem, não é uma coisa assim, eu quis fazer a pessoa voar, não. Ela queria voar, mas o medo limitava ela de voar. Então, eu sei que tem muitos medos que nós podemos superar, né? Então, é claro que assim, o objetivo aqui não é um objetivo terapêutico, de lidar com questões íntimas, profundas, né? Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é a gente interagir, trocando experiências sobre situações de medo. Situações que nós tínhamos muito medo e aquilo, principalmente medos limitantes, que atrapalham a qualidade de vida, que atrapalham o desenvolvimento em qualquer área da vida, seja profissional, emocional, seja em objetivos de saúde, seja familiar, né, espiritual, o que seja. Então, toda terça-feira, por enquanto às 19h30, a gente vai estar aberto, eu vou estar aqui para poder conversar com pessoas que têm esse interesse. É impossível. Aliás, uma amiga minha hoje falou que não tem medo de nada. Bom, eu acho assim, o importante não é a gente não ter medo, né? Tem um dos vídeos que eu fiz em que eu falo que não tem problema nenhum em se ter medo, né? O corajoso não é corajoso porque ele não tem medo de nada. O corajoso é corajoso porque tem medo e enfrenta esse medo, né? De forma consciente, de forma equilibrada, para superar o medo, esse medo. Então, não tem problema nenhum, né, se a gente não identifica ainda que tem um medo de alguma coisa, mas talvez participando aqui a gente vai interagindo e vai vendo situações em que não, isso aqui realmente tem me limitado. Às vezes um relacionamento profissional, né, às vezes você com o seu patrão, você não tem uma boa relação e acaba gerando uma relação de medo, né? Um contato que não é tão leve, tão fácil de lidar com outras pessoas por medo, por insegurança e de ter algum tipo de atrito, desacordo, enfim. E isso é muito normal também, não é? A gente nunca se dá bem com 100% das pessoas, mas a gente sempre tem mais afinidade com um e com o outro. Mas se o medo que eu tenho de me relacionar com o meu patrão, por exemplo, né, acaba me limitando a dizer para ele tudo aquilo que é necessário para o meu trabalho andar, tudo aquilo que é necessário para desenvolver melhor alguma atividade, enfim, para eu expor minhas ideias,
aí talvez esse medo esteja limitando e com certeza deva ser trabalhado, deva ser superado. Então, já tem algumas pessoas aí, eu sei que é um horário cedo, mas já tem algumas pessoas que estão participando. Se você quer fazer uma pergunta, caramba, eu estou balançando muito a mesa aqui, desculpa. Se você tem uma pergunta e quer postar essa pergunta, quer que eu leia a pergunta e fale a respeito, né? Ou não, porque não tem resposta para tudo. Na verdade, assim, a ideia, gente, é essa troca, tá bom? Então eu vou falar daquilo que eu sei e dos conceitos que eu tenho aplicado para ajudar a desenvolver essa mudança de comportamento, né? Essa mudança de como a gente pode encarar um medo limitante para superar ele, com técnicas, com abordagens, conceitos que funcionam. Então, eu creio que a gente tem muito a evoluir junto, porque talvez eu ainda não tenha ajudado uma pessoa a vencer o medo de tomar banho frio. Mas será que tem gente que tem medo de tomar banho frio? Não é só gosto? Não, tem gente que tem medo de tomar banho frio. Tem gente que tem medo de mergulhar? Não sei. Então, ficar com a cabeça submersa, entende? Então, eu creio que vão surgir várias orientações diferentes e no conjunto vai acabar ajudando todo mundo, tá certo? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa postando uma pergunta falando sobre mágoa. Então eu tenho mágoa, né? E aí eu perguntaria o seguinte: essa mágoa, você classifica que gerou, ela tem mágoa por uma determinada pessoa. Essa mágoa, ela gerou em você um medo? Você tem medo dessa pessoa? Isso é que é importante. Por quê? Não adianta a gente trabalhar aqui, hoje principalmente, que é o primeiro dia, em cima de emoções, né, vividas e querer destravar essa emoção, né? Eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo. O importante é o seguinte: vamos lidar a nível de medo. Essa minha mágoa, Fábio, gerou na minha relação com essa pessoa, a minha mágoa com essa pessoa, gerou uma relação de medo. Eu realmente tenho medo. E esse medo tem me limitado. Se for isso, eu acho que dá para a gente trabalhar aqui hoje. Agora, se é simplesmente uma questão sentimental, não, eu tenho uma mágoa dessa pessoa, mas eu não tenho medo dela. Eu lido com ela de igual para igual, não me gerou medo, mas eu gostaria de vencer essa mágoa. Aí é outro assunto, entende? Então eu precisava saber assim, até que ponto, né, que essa mágoa gerou uma relação de medo entre você e ela. Isso aí seria legal se você puder postar para a gente poder desenvolver esse assunto. E isso é muito interessante, tá? Quem postou essa pergunta é importante, digo assim, não que eu não queira falar sobre isso, mas e eu acho ela extremamente importante, porque é muito comum, né, nas relações de amizade, familiares, isso acontecer. A gente, por conta do dia a dia, correria, estresse, enfim, de tudo mais, a gente tem atrito. E esse atrito gerou um mal-entendido, que gerou um sentimento ruim, que gerou uma mágoa. E aí, como é que lida com isso, né? Então, isso é muito comum no nosso dia a dia, porém, até que ponto que essa mágoa gerou um medo na relação? Isso sim é que eu precisava saber. Então, se você quiser colocar aí, que fez a pergunta a respeito, né, que postou sobre mágoa e tal. Se você puder colocar se existe uma relação de medo, aí vale a pena a gente lidar hoje aqui, né? Eu tenho planos também, gente, de trazer terapeutas, psicólogos,
pessoas que são profissionais do meio para abordar esse tipo de assunto de uma forma extremamente técnica, né? Não é hoje o objetivo que a gente vai fazer aqui. Eu não vou trabalhar de maneira técnica, científica, melhor dizendo, a questão do medo. Eu vou trabalhar, e estou disposto a ajudar, sim, com essa técnica, pessoas que têm um medo limitante, e a gente vai, claro, buscar os mais fáceis, passar a técnica para que todo mundo mexa com isso nos mais fáceis, para depois ir aumentando. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho medo de altura, mas resolvi voar de asa delta. Vocês acham que foi a primeira vez que eu enfrentei um medo e que eu tive que superar o medo para conseguir fazer aquilo que eu queria? Não. Eu já tinha 19 anos quando eu fui voar de asa delta. Então, eu já tinha vivido várias experiências, né? E como um menino arteiro que eu era, sempre queria fazer uma coisa ou outra. E eu fui criado, assim, de uma forma em que a minha mãe, ela tentou, através do medo, fazer com que os filhos se limitassem a passar por situações de risco, de perigo. Então, quando eu enfrentava uma situação, por exemplo, em que eu sabia que eu tinha medo, eu tinha que encontrar recurso para lidar com aquilo de forma até familiar. Ou seja, tudo que já vinha sendo construído em mim, né? Mostrando que aquilo era perigoso. Por exemplo, vou falar uma arte que eu fazia. Eu e os amigos, nós todos fazíamos. Nós, é uma turma que gostava de andar de bicicleta e descia a serra. Só um minutinho, é só para avisar. A pergunta, quem postou a pergunta, colocou embaixo mais detalhes, eu vou falar sobre isso, tá? Então, já volto aqui para falar sobre essa pergunta aí. Então, só para concluir esse raciocínio. Então, a gente gostava de descer a serra de bicicleta. Imagina, uma garotada de 10 a 13 anos de idade que saía escondido do condomínio para andar de bicicleta na rua, e a gente queria descer a serra BR-040 de Petrópolis para o Rio, de bicicleta. E a gente fazia isso. Então, meus pais não podiam nem imaginar que a gente fazia isso. Mas a minha mãe sempre colocava muito medo. Não, porque para a gente não sair de dentro do condomínio de bicicleta. Olha só. Então, ela pintava um quadro de terror para fora do condomínio, tipo assalto, iam roubar a bicicleta e tinham carros muito velozes que iam passar em cima da gente. A coisa era desse nível, para tentar segurar. 3 filhos homens, arteiros que só, imagina. Então, minha mãe usou muito o recurso do medo, tentar pôr medo na gente de fazer uma coisa ou outra. E aí, eu fui com alguns amigos, né? Mais arteiros como eu. A gente primeiro saiu para fora do condomínio, na rua do condomínio. Aí um carro veloz passou a 300 por hora em cima da gente. E também não apareceu ninguém que parecia que ia roubar a bicicleta da gente. Da rua, aí a gente foi para o quarteirão seguinte. E assim foi evoluindo. Então, até chegar a descer a BR-040 de bicicleta e subir a BR-040, agarrado na traseira de caminhão, veja bem. Ô, meu pai. Só criança, né? Levou um tempo, entende? Só que isso a gente ia expandindo, né? Conforme a gente ia aumentando o percurso, aumentando a distância, a gente ia expandindo também a superação daquele medo. Né? Imagina quantas vezes eu estava andando de bicicleta e ficava pensando o que minha mãe tinha falado, com medo de alguém vir roubar minha bicicleta. Então, mesmo criança, você vai trabalhando isso. Então, é fato, gente, não se começa atacando medos grandes, fortes, poderosos. Mas
é importante identificar. Então, agora vamos voltar para a pergunta da amiga, né, falando sobre a questão da mágoa que tem por uma pessoa e tal. E aí ela coloca aqui que ela tem medo de perder pessoas que ela ama. Bom, vou te pedir uma coisa. Quero que você dê um joinha aí, se eu puder postar a pergunta inteira, falar para todo mundo o seu nome. Se você prefere que não, aí não faz nenhum sinal de joinha e eu vou trabalhar a coisa mais reservada, tá? Então, por favor, você que postou essa pergunta, se tiver liberado, assim, se eu posso falar a respeito, né, da situação, como você descreveu aqui, por favor, dá um joinha aí para mim. Joia, então, a Fabiana liberou, vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Então, a primeira pergunta ela colocou, eu tenho mágoa da minha mãe, e aí eu perguntei como é que era e tal, ela colocou aqui, eu, por conta dessa mágoa, né, então, ó, eu fui abandonada pela minha mãe e fico com muito medo de perder pessoas que eu amo. Aí agora legal, Fabiana, assim, legal, eu digo, tá dentro do que a gente pode começar hoje a falar para você. Então vamos lá. Primeiro que tua mãe é uma figura de autoridade na tua vida. Tendo cuidado de você ou não, tendo sido uma boa mãe para você ou não, é uma figura de autoridade. Então isso sempre vai pesar para você, né? Não existe nenhuma criança que não precise do amor de mãe, de pai. Então a gente vê o que está acontecendo na sociedade, grande parte da violência, do desequilíbrio, das agressões, dos problemas relacionais estão baseados na família, ou principalmente na ausência dela, né? Então, uma coisa muito importante, que isso não vai dar tempo da gente abordar tudo hoje, pelo horário, porque é no máximo meia hora, então começamos 1h36, tem que terminar aqui 8h06. É muito importante você entender, né, o quanto que a sua mãe, a figura dela de autoridade, e eu não conheço você, então não sei se ela foi só um momento que isso aconteceu, por que ela te abandonou. Então, o importante é a gente partir daqui, pensar o seguinte, sua mãe, ela é uma figura de autoridade, de um jeito ou de outro, ela pesa muito a tua relação com ela, né? Tendo sido boa ou ruim, e aí você tem que lidar com a questão da mágoa, de repente, por ter sido abandonada. Só que isso gerou o quê? O medo de que isso ocorra novamente. Esse episódio gerou um medo, ok? Então eu vou me ater ao episódio. No caso de você, da mágoa, eu, honestamente, eu faço terapia, deve ter uns 6 anos, mais ou menos. Eu te aconselho a fazer terapia. Por quê? Existem emoções, a maior parte delas, elas estão baseadas em acontecimentos, né? Conscientes ou inconscientes. A maioria delas é armazenado no inconsciente. Então, a mágoa, para você poder trabalhar isso bem, eu te aconselho uma terapia. Para mim, cara, eu comecei a fazer terapia, vou falar mais sobre isso à frente, e para mim foi um presente de Deus ter começado a fazer terapia, né? E hoje eu entendo que todos nós precisamos de terapia, porque assim, não vai dar tempo de falar sobre isso, vou até fazer um compromisso, vou abrir a live da semana que vem falando um pouco sobre terapia, meu processo, por que eu fiz terapia, o bem que me fez, o que eu acho hoje da terapia, é um compromisso meu, tá? Agora, então, Fabiana, eu vou trabalhar, e se não der tempo hoje, e não vai dar mesmo, a gente continua
semana que vem, nessa questão. Mas o importante é definir o seguinte: eu vou pegar o episódio que gerou medo, ok? Vamos partir daqui, combinado? Então, essa parte da mágoa, eu te aconselho procurar uma terapia. A parte do medo, a gente pode começar a trabalhar. Mesmo você tendo mágoa, né, da tua mãe por ter te abandonado, isso não impede da gente trabalhar o medo para que você não reflita isso nas suas relações com outras pessoas. Então, isso gerou em você, esse episódio gerou em você o medo de perder outras pessoas, correto? Ok. Então, primeira coisa que eu vou te perguntar: você identificou que você tem medo de perder outras pessoas como? Aí eu vou pedir para que você escreva. Se não agora, se você não tem caneta e papel na mão, tenta escrever depois quando que você identificou que você tinha o medo de perder outras pessoas. De perder através de, sei lá, pode ser do falecimento, pode ser de uma mudança de cidade, né? Às vezes, um amigo querido, alguém próximo tem que se mudar, então você gosta tanto daquela pessoa e tem medo que ela se mude. Pode ser isso. Então, quando que você identificou que você tinha esse medo? Quando que você percebeu? Existe algum momento em que você se deu conta e falou assim: meu Deus, eu tenho muito medo de perder o fulano de tal. Seja por uma ou por outra situação. Anota isso pra gente, por favor, tá? E a outra pergunta que eu vou te fazer, que é extremamente importante, que ainda dá tempo aqui. A que nível esse medo tem limitado você de se entregar mais nas relações? Por exemplo, poxa, eu identifiquei que eu tenho medo de perder a amizade fulano de tal por mudança, por se mudar para outro país, para outra cidade, né, por motivos diversos, ou dessa pessoa morrer e eu perder ela comigo. Então eu tenho medo disso mesmo, tá? A que ponto isso tem te limitado de criar novas relações saudáveis, de criar novas relações profundas, de criar laços, né, mais profundos por conta desse medo? É a segunda pergunta que eu estou fazendo e peço para que você anote. Poxa, é difícil isso, Fábio. Como é que eu vou colocar a que nível? Tá, vamos tentar criar uma situação. Será que você, nas suas amizades, né, relações aí de trabalho, sei lá, locais que você frequenta, igreja, academia, não sei, né, onde você se relaciona, você tem deixado de fazer amizades, ou quantas amizades, ou provocar, né, se integrar mais com pessoas para que se tornem seus amigos? Então, quantas vezes você tem feito isso de forma consciente ou inconsciente? Então, aí você vai conseguir criar um padrão comparativo de, poxa, isso tem impedido, sei lá, 80% das minhas atitudes de fazer novas amizades, de me relacionar mais facilmente ou mais profundamente com as pessoas que eu lido no meu dia a dia, vizinhos, amigos, parentes, enfim, né? Eu tenho sim sido mais superficial nas minhas relações familiares ou de amigos ou com colegas por conta disso. Tenta colocar numa medida de 0 a 100 ou de 0 a 10, qual o número que você daria de intensidade para isso? De 0 a 10. 0 a 10, qual a intensidade que você atribui isso? Anota isso para mim também, e para você principalmente, né? E terceira pergunta, eu vou guardar para a semana que vem. Eu ia fazer ela, não vou não. Deixa para a semana que vem, melhor. Por quê? Você tendo essas duas perguntas, né, respondidas, eu vou te pedir, por favor, traz de volta na semana que vem
e posta aí para mim o resultado, né, do que você estabeleceu, identificou, para a gente então falar da terceira pergunta, ok? E para você que está participando com a gente, mas não fez uma pergunta, essa abordagem também serve. Tenta identificar alguma coisa que você sabe que te limita, que te incomoda, que te atrapalha e usa essas duas perguntas para responder, porque são partes da técnica que a gente utiliza para trabalhar medos limitantes, ok? O tempo, infelizmente, já vai acabar, né? A gente vai ter que parar. Mas semana que vem, a ideia, gente, é estar toda terça-feira trabalhando esse tema, medos limitantes. Eu comecei com voo livre e muitas pessoas acabaram comentando e trazendo também ideias, né? Pedidos. Então eu vi assim que realmente cabe, né, para algumas coisas, cabe sim esse tipo de técnica que eu utilizo para eu conseguir voar mesmo com medo de altura. Eu voo há 27 anos e continuo com medo de altura. E usei para ajudar algumas pessoas a conseguir o objetivo que elas tinham de voar. Então, algumas coisas a gente vai trabalhando. E Fabiana, obrigado pela tua pergunta, obrigado pela tua participação, pela tua coragem. Você vê que, olha só, você é corajosa, você sabia? Poxa, já, né, você trouxe aqui para a comunidade uma pergunta bem séria, né? E com certeza você vai ajudar muitas pessoas com a tua pergunta, com o teu questionamento aí e com a tua vontade, porque só de você postar uma pergunta como essa já dá para a gente ver que você tem vontade de superar isso, de fazer com que isso não tenha o poder de atrapalhar o seu presente e o seu futuro. Então, parabéns para você. Obrigado pela tua participação mesmo, de coração. E um dia eu creio que muitas outras pessoas que não puderam participar aqui hoje, mas que vão ver essa live, vão agradecer aí ao longo da vida a Fabiana, né, por ter tido a coragem de trazer uma questão tão pessoal e tão profunda e tão normal de acontecer, né? Infelizmente, na nossa caminhada isso acontece muito, né? Eu já passei por muitas coisas, que tive mágoa de pessoas e aí tive que trabalhar isso. Então, bacana, obrigado. A todos que vieram também, obrigado. E semana que vem a gente está junto, 19h30. Quero dizer que esse vídeo, quem quiser esse vídeo, abaixo vai ter um postzinho falando sobre um link. O link para você cadastrar o teu e-mail e aí eu vou mandar essa live por e-mail. Então, algumas pessoas vão ter acesso a elas porque já estão cadastradas, tá bom? E você pode passar, de repente você sabe de alguém que queria assistir, não deu tempo, não pôde estar aqui com a gente, fala para ele se cadastrar, vai ficar. Eu vou colocar o link em cima desse vídeo, porque ele vai ficar hoje aí, tá? Então, se você quiser rever essa live, ele vai ficar no Facebook hoje, vai ter um link acima, você clica nele, é um link azul, né, da Atmosfera Digital, clica nele, coloca lá o teu e-mail e aí você vai receber esse vídeo por e-mail, para poder rever de novo, enfim, se quiser, e convidar outras pessoas a participar. Esse link vai estar sempre na minha página aí, Quero Voar. Se outras pessoas quiserem se cadastrar para receber esse vídeo e outros vídeos que eu já fiz, pode se cadastrar também no atmosferadigital.net.br, tá bom? Ele está abaixo, um vídeo abaixo desse, mas eu também vou subir o link para o vídeo da live. Gente, obrigado e semana que vem tem mais. E vamos partir para a superação. Isso é o melhor da vida, tá? Forte abraço.